Giovanni Alves. Bom dia a todos. Uma extraordinária alegria poder participar desse congresso. Como a professora Odete ontem colocou com muita propriedade, mais do que um evento científico, é um evento que demonstra o extraordinário comprometimento dos pesquisadores, dos estudantes das temáticas de relações internacionais, não só aqui da UNO Chapecó, mas das diversas IESs e dos diversos grupos de pesquisa que estão aqui representados. Um evento que tem um enfoque científico extremamente marcado, diferenciado e, acima de tudo, inovador. Tenho certeza da alegria, da grande satisfação de contar com a presença de todos aqui. Saúdo não só a professora Márcia, o professor Cláudio, que aqui estão conosco, mas também todos os acadêmicos, graduandos, mestrandos, professores das diversas IES que se fazem presentes aqui. Para nós é um motivo de extremo orgulho poder ter a presença de todos aqui nesse momento. Para dar início, então, à nossa atividade na parte da manhã, eu tenho o privilégio de contar aqui com a presença do professor Cláudio Maia e da professora Márcia. O professor Cláudio Maia é doutor em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular da Universidade Comunitária da região de Chapecó, no Chapecó, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais aqui da UNO, e docente dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Econômicas e Direito. Tem experiência em Análise Econômica, Economia Internacional, Globalização e Mercados, Economia Rural e Regional, com ênfase em Economia Regional e Políticas Públicas. Professora Márcia, que é à minha esquerda, Márcia Cristina de Fázio, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa concentrada na área de Relações Internacionais. Professora efetiva de Direito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campo de Rio Verde, e atualmente pesquisa com ênfase nos seguintes temas: Relações Internacionais Contemporâneas, Sociedade Internacional Contemporânea e seus atores. Ambos são integrantes do nosso grupo de pesquisa Relações Internacionais, Direito e Poder. Uma imensa alegria tê-los aqui, muito obrigado pela presença. E desde já passo a palavra aos professores. A professora Márcia inicia, então. Muito obrigado, a palavra é sua. Privilégio de tê-la aqui. Muito obrigada, professor Giovanni. Muito obrigada aos presentes. Eu gostaria de usar... Posso? Posso. Deixa esse microfone tá bom, senão a gente troca. Acho que tá tudo bem, né? Com o som. Bom, eu inicio minha fala... Tá chiando ou é impressão minha? Eu não sei se é o microfone. Bom, eu inicio a minha fala agradecendo, mais uma vez, agradecendo o convite do professor Odete. Alô? Eu acho que é. Agradecendo o convite da professora Odete e de todos os professores, coordenadores envolvidos na organização do evento, os discentes também. Eu sei bem como é organizar um evento, é um grande trabalho por trás, né? Esse é um momento de fechamento, um momento de aproveitar todo o trabalho realizado. Então, parabéns pelo comprometimento, pela dedicação para que esse evento se concretizasse. E muito obrigada também aos presentes, dedicados e interessados em ouvir o que nós temos para dizer nesta manhã. Bom, dentro do grande tema, né, do grande assunto da fala dessa manhã, eu pensei qual seria o recorte que nós poderíamos abordar dentro das perspectivas das relações internacionais, e me dediquei ao assunto que eu já venho trabalhando há um bom tempo, junto com a professora Odete,
sobre as relações internacionais contemporâneas e os atores não estatais. E aí com enfoque na atuação do movimento de justiça global. Eu gostaria de pedir, alguém da organização pode me avisar quando estiver faltando uns 10 minutinhos? Obrigada. Bom, esse é o grande tema, né? Relações internacionais contemporâneas e atores não estatais. Então, para chegar no movimento de justiça global, consequentemente, nós precisamos passar pelas relações internacionais contemporâneas e pelos atores não estatais. Então, são categorias que eu vou analisar brevemente até chegar no movimento de justiça global. Bom, essa é uma pergunta que me inquietou durante vários anos, durante os estudos e desenvolvimento da tese. Há relações internacionais fora do âmbito de atuação do Estado? Por quê? Quando eu faço uma divisão entre dois grandes momentos das relações internacionais, essa é a grande pergunta que dirige os meus estudos. E nós veremos que sim, e é exatamente por isso que nós trabalhamos com a ideia dos atores não estatais e do movimento de justiça global. Bom, para responder essa pergunta, eu faço uma proposta, que eu preciso de uma percepção ampliada do que são relações internacionais. Vou voltar só um pouquinho. Há relações internacionais fora do âmbito de atuação do Estado? Será que relações internacionais são aquelas relações interestatais apenas? Ou eu tenho outros conjuntos de relações que também influenciam no campo das relações internacionais? E se eu tenho outras relações, outros conjuntos de relações, quais são essas relações e quais são os atores que estabelecem essas relações, que desenvolvem essas relações? Bom, e aí então eu retorno a uma percepção ampliada. A minha proposta de análise é de que eu preciso de uma percepção ampliada do cenário e das próprias relações para compreender a atuação dos atores não estatais. Bom, dentro da ideia de percepção ampliada, eu tenho algumas propostas. Primeiro, a não exclusão de visões de mundo, a partir do pressuposto de que uma análise contemporânea das relações internacionais precisa levar em conta o realismo político? Sim, precisa, porque os Estados ainda mantêm o seu aparato bélico-militar e este é um aspecto do poder estatal. Mas não só. Então, o realismo permanece útil e operante nas análises? Sim, mas o idealismo também, porque relações internacionais também são feitas a partir de relações de cooperação, né? E a interdependência e as outras teorias que foram surgindo no campo das relações internacionais também. Cada uma responsável por analisar parcelas da realidade. E juntas compõem um todo explicativo. Então é necessário perceber que a realidade não pode ser explicada por meio de uma única grande teoria. Pelo menos essa é a minha visão. Eu preciso de, como se fosse um mosaico de peças que se reúnem. O microfone falhou? Não? Eles foram arrumar o gráfico. Agora Mas vocês estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Bom, e o segundo aspecto, o reconhecimento da complexidade do cenário e das relações. Será que eu posso falar hoje uma separação entre assuntos internos e internacionais? Será que o interno não influencia o internacional e a recíproca também é verdadeira? Será que eu não tenho aí uma grande confusão de temas? E o papel das fronteiras e da própria figura estatal. Qual é a finalidade das fronteiras hoje? Elas estão ali intactas? Se estiverem, então a minha ideia de separação espaço interno e estatal se mantém ali firme, forte e rígida, né? Então essas são algumas ideias, algumas propostas para uma análise ampliada, uma percepção ampliada do que são as relações internacionais. E aí, dentro dessa concepção ampliada, para estabelecer uma grande comparação, para vocês saberem o que eu chamo de uma percepção ampliada, eu trouxe rapidamente
algumas noções sobre relações internacionais clássicas. O que é isso? Eu faço no meu trabalho da tese, eu já venho estudando há um longo tempo, a demarcação de dois grandes momentos nas relações internacionais. Desde o pós-Primeira Guerra Mundial, quando surgiu como cátedra, até os dias atuais. Essa divisão é feita pelos autores da área também, clássicas e contemporâneas, e eu delimito momentos bem específicos em cada uma delas. E, consequentemente, delimito também quais são as grandes correntes teóricas vigentes em cada uma delas e como essas correntes visualizaram as relações internacionais. Primeiro, idealismo, pós-Primeira Guerra, cenário de que as relações internacionais devem se constituir a partir da cooperação, com o fim último de se alcançar a paz. E, por incrível que pareça, os idealistas, eles também reconheciam o cenário internacional como um cenário anárquico, e nós pensamos que isso é uma construção realista apenas, mas não. Os idealistas também tinham essa ideia, mas, diferentemente dos realistas, acreditavam na possibilidade de superação dos conflitos, de composição de interesses e promoção da cooperação. Então, o cenário anárquico, sim, mas podemos superar os conflitos existentes entre Estados. E ali, nós temos a centralidade estatal, o Estado como um ente próprio das relações internacionais. As relações internacionais como um ato estatal. Qual é a peculiaridade do idealismo? Eu tenho um grande papel creditado às instituições na concepção liberal, na concepção idealista, liberal. Então, o Estado ele é o ente central? Sim. Mas ele não estará sozinho. Tem ali um papel a ser desempenhado pelas instituições. Mas o Estado continua sendo o ente central. O realismo, então, ele foca na centralidade estatal e deixa como aspecto não relevante para a análise das relações internacionais outros atores. As próprias instituições, por exemplo. Então, o Estado é o único ator, existe no cenário internacional um estado de anarquia internacional e a luta pela sobrevivência e pela manutenção, pela aquisição do poder são os objetivos centrais dos Estados. E as relações internacionais são o que, então? As relações entre Estados que lutam pela sobrevivência e pela manutenção ou aumento do seu poder. Eu tenho a ideia, isso é uma concepção minha, de que nós temos uma análise restrita das relações internacionais nesse momento. Porque ela desconsidera muitas outras formas de relações que envolvem Estados e que não necessariamente partem do Estado. Bom, o que acontece então a partir da década de 70? E aqui eu vou chamar a atenção para o seguinte: quando eu faço essas demarcações, elas são o intuito, dessas demarcações é situá-los e situar a própria ideia construída dentro de alguns momentos. Mas isso não significa que esses outros elementos de análise surgiram num momento, num ponto específico dos anos 70, por exemplo. Eu tenho a atuação das empresas transnacionais, a revolução tecnológica, a multiplicação dos organismos internacionais como processos que foram acontecendo a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas eu tenho um verdadeiro incremento dessas ações a partir dos anos 70. E eu tenho o surgimento de um novo, de uma nova corrente de pensamento, que é a teoria da interdependência, também nesse momento. Mas isso não significa que as bases teóricas da interdependência não viessem sendo construídas desde antes da década de 70. Então essa é a ideia, são grandes marcos, mas quando se trata de relações nós não podemos ter datas estanques, porque as relações elas vão se construindo e chegam num momento em que é o auge, em que elas realmente assumem uma importância maior. Então, década de 70 eu tenho este cenário, a multiplicação. Na verdade, estes são os aspectos considerados pelos autores
que começam a escrever e publicam as suas falas na década de 70. Eu tenho organismos internacionais, muitos, se multiplicaram rapidamente após a Segunda Guerra. A atuação das empresas transnacionais, que é um ente poderosíssimo, um ator poderosíssimo. E a revolução tecnológica informacional, que desencadeou, que estruturou o processo de globalização e o que o autor Manuel Castells chama de sociedade em rede. Então, estes outros elementos de análise, eles começaram a caracterizar um cenário realmente complexo para se analisar relações internacionais. Primeiro, eu tenho a rede como um novo espaço em que as relações se desenvolvem. Então, eu tenho outros entes, outras relações que acontecem na rede e por meio da rede. O que é isso? Eu não conseguia ter essa imagem, essa ideia, uma concepção idealista e irrealista. Consequentemente, diferentes facetas do poder, aquela ideia do poder bélico, da força armada, poder militar do Estado, como o fator preponderante para o estabelecimento de relações internacionais, começa a se modificar. Outro panorama da política mundial, a convicção de que a ordem do pós-Segunda Guerra realmente passa por transformações. E aí, refletindo todo esse cenário, eu tenho a construção da teoria da interdependência. E aí, a teoria da interdependência, ela inicia um novo grande momento das relações internacionais. São as relações internacionais, a fase contemporânea das relações internacionais. Eu trouxe esses dois trechos porque acredito que eles refletem bem a minha fala e o que eu pretendo passar para vocês aqui. São do Messari Nogueira. Tá? A característica mais nova dessa política mundial em transição era a emergência de atores não estatais. Deve ser aí, tá, pessoal? Deve estar errado. Desempenhando papéis, às vezes, mais relevantes que os estados. E aqui é uma referência direta às empresas transnacionais. Keohane e Nye, que foram os autores fundadores da teoria da interdependência, acreditavam que não era mais possível estudar relações internacionais olhando apenas para o comportamento dos estados. Era imprescindível incorporar os novos atores nos modelos de análise. Então, essa é uma mudança muito importante que acontece na fase contemporânea das relações internacionais. Eu reconheço a complexidade do cenário, reconheço que existem outros elementos para análise das relações e eu preciso, sim, perceber que existem outros atores atuando nesse espaço, não apenas os estados. E aí, rapidamente, sobre a corrente teórica, muito rapidamente, tá, pessoal? É bem mais complexo do que isso, mas eu realmente só tenho tempo de dar algumas informações rápidas. A interdependência. Na minha opinião, ela é uma teoria bem interessante, bastante madura para se trabalhar as relações internacionais. Primeiro, ela considerou a categoria poder, o que o idealismo em alguns momentos negligenciou, acreditando que nós poderíamos construir relações internacionais pautadas tão somente pela cooperação, pela composição, pela busca da paz. E não, a categoria poder, ela está presente. Os atores, eles buscam poder, eles querem poder, né? E aí, ela ultrapassa esse aspecto deixado pelo idealismo, ela considera assim a categoria poder, não nega o realismo, e na verdade diz que ele é uma corrente de pensamento importante, continua sendo válida para a análise das relações internacionais. Porque as relações estatais ainda são relações bélicas também. Mas, ultrapassando o idealismo, não negando o realismo, percebe que uma nova configuração passa a acontecer no cenário internacional. Então, a política internacional, política mundial, ela é arma? É. Também. Ela é guerra? É. Também.
mas ela é cooperação, ela é interdependência econômica, ela é novos fluxos envolvendo estados. E essas são as três características-chave, tá? da corrente da corrente interdependentista, desculpa. Múltiplos canais de conexão entre sociedades, e esse é um ponto-chave para a interdependência reconhecer a atuação dos atores, de novos atores. Múltiplas agendas, não tem mais a hierarquia bélico-militar estabelecida na agenda estatal. E o uso decrescente da força. Cada vez mais a força perdendo espaço na solução dos conflitos internacionais. Não posso ir lá simplesmente atacar um país para resolver o conflito. Outros meios começam a ser pensados, analisados e reconhecidos como importantes para a disciplina de relações internacionais. Então, aqui uma rápida síntese de tudo que eu falei, sem deixar de se preocupar com a dimensão do poder, a abordagem da interdependência trouxe novamente para o centro do debate o papel exercido pelas organizações internacionais, que foi uma herança deixada pelo idealismo político, o papel das organizações na mediação dos conflitos. Reconheceu que os Estados enfrentam hoje os efeitos de uma rede complexa de processos e atores, e com isso trouxe para o âmbito das relações internacionais novos problemas e questões. Aqui, pessoal, eu vou entrar bem rapidamente, então eu mapeei para vocês o cenário das relações internacionais clássicas e até chegar no processo atual, processo contemporâneo. Uma nova fase, uma nova etapa das relações que nos permitem olhar para relações fora do Estado. Relações envolvendo outros atores que não o Estado. E qual é o grande instrumento desse momento? É a rede. A rede tecnológica, a revolução informacional tecnológica, que começou a acontecer lá na década de 50, 60, mas que se difundiu amplamente na década de 70, envolvendo praticamente todos os países do globo. De formas diferentes, com certeza, certo? Mas praticamente todos os países do globo, interligando os espaços de forma inusitada. Bom, a ideia, então, deixa eu voltar só um pouquinho. A ideia sociedade em rede passa a ser utilizada, foi criada por Manuel Castells, né, no livro A Sociedade em Rede, e ela passa então a ser utilizada para verificar essas análises. Nós vivemos numa sociedade em rede. E como isso compõe os atores? Bom, a rede tem um papel multicentralizador. É aquilo que a professora Odete colocou ontem. Ela é composta por muitos nós, né? E qual a grande capacidade? Eu posso retirar nós, eu posso excluir nós, eu posso inserir nós. Então, o fato de eu, de repente, dissipar metade dos nós de uma rede não significa que ela vai ser extinta. E por nós, entendam os pontos de cada modelo. Se eu pegar o processo econômico global, empresas transnacionais, empresas de pequeno e médio porte, que acabam desenvolvendo suas atividades para atender o mercado internacional, o capital, os meios de produção, e esses são os nós dessa rede. Se eu pegar o movimento de justiça global, os grandes atores, né, os grandes e distintos atores sociais que compõem o movimento de justiça global são nós. O movimento pode, um ator específico, uma ONG, uma associação, pode se retirar? Pode. Outra pode entrar? Sim. Eu posso ter divisão, né, de um mesmo ator? Também. Essa é a grande característica da rede. Nós interconectados, espaço de fluxos, sem distâncias e limites, porque a informação é instantânea, estruturas abertas e capazes de expansão ou de limitação, mas isso não altera o potencial da rede. Essa é a grande característica, né? O grande papel
da rede. E, fundamentalmente, essa morfologia de redes é fonte de uma significativa, de uma drástica reorganização das relações de poder. Eu tenho poderes na rede, seja a rede terrorista, seja os grupos armados, seja o crime organizado, seja a sociedade civil global e os atores da sociedade civil global. Então, ela é uma nova ferramenta de poder. Bom, aqui eu coloquei duas imagens, só para vocês visualizarem. Cada nó sempre pode gerar uma nova teia de relações. Essa é a ideia fundamental da rede. Aqui também. E aí, então, a partir do cenário contemporâneo e da ideia de sociedade em rede, tenho dois momentos, frutos de um mesmo processo, de uma mesma estrutura. Primeiro, a economia global, o processo de globalização, com todos os seus efeitos. Primeiro, também o livro do Castells, muito bem explicado e muito bem fundamentado, como as redes tecnológicas funcionaram como estrutura para a reorganização do processo capitalista. Ele diz que as redes, a tecnologia, ela foi estrutura do processo e sem as redes, talvez o capitalismo global não alcançasse as dimensões que tem hoje e, ao mesmo tempo, o próprio capitalismo utilizou e guiou a conformação dessas redes. Como? Por meio de uma ideologia chamada neoliberalismo. Então, a rede, a condução do capitalismo global ela não se construiu, não se deu para atender efetivamente às necessidades dos povos. Ela tem um rumo. O capitalismo, ele segue um rumo, ele tem uma direção. E é exatamente o que nós percebemos com a implementação da ideologia neoliberal. Mas, segundo Castells também, se de um lado eu tenho a rede como instrumento do processo de globalização econômica, com todos os efeitos resultantes da ideologia que se escolheu seguir nesse processo, porque eu poderia ter escolhido muitas outras, e quem trabalha com esse assunto é o Richard Falk. Ele diz, olha, o processo de globalização poderia ter seguido outras diretrizes? Sim, mas escolheu, não por acaso, uma ideologia neoliberal. Mas eu tenho também, a partir do mesmo instrumento rede, a outra face da Terra. São os volumes 2 e 3 da trilogia Sociedade em Rede, e os outros dois eu não lembro agora, mas são volumes 2 e 3 que trabalham como contraponto à outra face da Terra. Então, o que é o contraponto? É a sociedade civil. São os atores sociais organizados para, de alguma forma, resistir aos efeitos do processo de globalização. E leia-se efeitos sociais, efeitos ambientais, efeitos de exclusão no que diz respeito ao próprio uso e acesso da tecnologia, porque a tecnologia também não é para todos. Tem lugares, ela é interessante, ela conecta os lugares significantes, porque há lugares insignificantes no globo. Aqueles lugares que não interessam para o processo produtivo, aqueles lugares que não interessam para o mercado de consumo, esses lugares existem. Então, essa é a capacidade da rede. Assim como ela criou o projeto global, ela também tem condições de criar um projeto contra-hegemônico global. E essa é a ideia fundamental para pensar a sociedade civil global. A rede permite essa articulação, porque ela permite a comunicação instantânea, o acesso rápido. Então eu consigo compartilhar informações, notícias e relações de forma instantânea. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma
breve observação para já entrar no movimento de justiça global. Quando eu penso no contraponto, na outra face da Terra, a sociedade civil articulada, organizada em rede, nós temos duas visões, que é a visão da Diane Cohen e do Richard Falk. A Diane Cohen, ela admite, quando nós pensamos na sociedade civil global, ela diz que isso não é possível. Não é possível eu ter ou pensar na categoria sociedade civil global. Por quê? Eu falo o seguinte, olha, a sociedade civil, ela existe, e ela se estrutura e ela atua a partir de um conjunto de direitos que refletem o seu próprio Estado. Então, quais são as garantias, qual é o reconhecimento, onde está o reconhecimento da sociedade civil enquanto esfera pública, enquanto esfera de atuação? Nos meios normativos do Estado. Isso não existe no cenário internacional. Nós não temos reconhecimento da atuação da sociedade civil, dos atores sociais da sociedade civil, em nenhuma instituição. Olha, reconheça esse espaço, é uma esfera de atuação, é uma esfera pública. Então ela diz, não é possível pensar numa sociedade civil global, porque ela procura simplesmente transmutar aqueles elementos caracterizadores da sociedade civil nacional para o espaço global. Eu discordo dessa visão, porque acredito que o espaço internacional tem características completamente diferentes, até pelos atores envolvidos, completamente diferentes do espaço nacional. E o Richard Falk, na minha percepção, analisa a questão de forma mais realista e concreta. O que ele faz? Ele diz o seguinte, não podemos desconsiderar o que já existe efetivamente materializado. E o que já existe efetivamente materializado são correntes, teias de relações envolvendo os múltiplos atores da sociedade civil. Globalmente. Então, nós partimos desde o local até o global, se cada ator assim quiser. Se ele quiser atuar regionalmente, tudo bem. Se ele quiser vincular relações com redes para atuar globalmente, tudo bem. Depende dos interesses e das necessidades de cada grupo. Então, isso, segundo Richard Falk, não pode ser desconsiderado. E a partir daí, então, tem algumas divergências, mas os autores reconhecem que o movimento zapatista no México foi um marco fundamental para a conformação de uma sociedade civil global e o movimento de justiça global. Os zapatistas, eles foram o primeiro movimento de guerrilha informacional, porque eles usaram no seu processo de luta a internet. E mais, mídias alternativas que mostraram um movimento ao mundo a partir de outros elementos de informação que não a mídia tradicional. Então essa foi a forma que eles encontraram para que o seu movimento, a sua luta, as suas demandas, questionamentos não fossem desvirtuados pela grande mídia. Isso gerou efeitos internos interessantes, porque pressionou o Estado a não reagir de forma armada, de forma opressiva. Então, resguardou em alguns aspectos o movimento, embora tenha existido vários conflitos. E, no âmbito internacional, difundiu o exemplo. Difundiu o exemplo. Então, eu posso me organizar dessa forma, eu posso lutar. E o ponto zapatista foram as medidas adotadas pelo México, medidas neoliberais adotadas pelo México, no contexto de entrada do México na ALCA. Desculpa, no NAFTA. No NAFTA. Então, o México foi obrigado a adotar essas medidas e isso impactou de forma muito grave na subsistência dos povos zapatistas. Aqui é uma foto só para ilustrar, tá? E os autores eles compreendem essa relação do zapatismo com o net-ativismo muito forte.
O Castel trabalha muito bem esse tema. Se alguém estiver pesquisando rede, a outra face da Terra, outros movimentos da sociedade civil, os 3 volumes do Castel são realmente muito interessantes. E tem um outro que é a Galáxia da Internet, que ele fala propriamente da internet. E tem um mais recente, Movimentos de Indignação e Esperança, tá? Também dentro dessa perspectiva. Bom, e o que é, então, já finalizo, imagino que meu horário já se esgotou, o movimento de justiça global. Tem um minuto. Bom, pessoal, dentro dessa grande ideia, sociedade civil global, que reflete essa junção de muitos atores sociais, tem um elemento fundamental: a diferença. Muitos atores do norte global, do sul global, com demandas completamente distintas, com questionamentos completamente distintos, posições políticas, a própria visão do processo de globalização completamente distintas. O que une, então, estes muitos atores é a ideia de transformação de um cenário que perpetua exclusões das mais variadas formas. Então, o que é o movimento de justiça global? Ele se criou a partir da prática de atores sociais identificados com esse grande projeto de mudança, que se intitulam atores de um movimento de justiça global, de um movimento por justiça. E assim, os estudiosos, sociólogos, começaram a verificar a conformação desse movimento, as características desse movimento, e perceberam que ele se constitui como um movimento de justiça, como um movimento social. Se nós pegarmos as teorias dos movimentos sociais, se nós fizermos uma análise das teorias dos movimentos sociais, nós veremos que o movimento de justiça global não se encaixa em nenhuma delas. Então, os autores, eles assumem a necessidade de se revisitar marcos teóricos para estudar o movimento de justiça global. Mas essa ideia, esse conceito, na verdade, de movimento social da Maria da Glória Gon, diz que ações sociais coletivas, movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Então, esse conceito, ele cabe muito bem no movimento de justiça global, porque são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural, mas são ações em âmbito global. São ações que reúnem o diverso. E por reunir o diverso, precisam ser estudadas a partir das nuances que o diverso gera. Características desse movimento. Ele tem caráter global, isso é inquestionável. Quando eu digo que ele tem caráter global, não significa que ele só age globalmente. Claro que os movimentos têm bases locais, mas a capacidade de organização e de atuação é global. O mesmo movimento que age aqui em Chapecó pode se articular e estar presente numa manifestação contra o FMI, contra uma reunião de cúpula do FMI, em qualquer lugar do mundo. Isso é uma característica destes atores sociais. É um movimento diverso em todos os sentidos, em questões e demandas, participantes e opiniões. E o mais interessante é que é uma rede eletrônica, porque o movimento se constitui na rede, sim. Então, a rede é ferramenta de atuação do movimento, mas ele tem presença física. Quando ele quer estar presente, ele usa a rede eletrônica como um instrumento aglutinador. Então, é um movimento em rede e na rede. Bom, ele constitui, por que os autores trabalham com a ideia de um movimento social? Ele foi criado para resistir, para contestar, para contrapor. E a que, exatamente? Então, a diversidade abarca esse processo também. É só o aspecto econômico e os efeitos econômicos do processo? Não.
é tudo que gira em torno disso também. Questões de gênero, questões sexuais, raciais, culturais. Seu território é o globo. Esse é o grande ponto. As bases são dispersas. Elas podem ser locais, regionais, nacionais, regionais, mas o seu ponto, o seu território é o globo. E aí, por que trabalhar, e eu já finalizo a minha fala, por que trabalhar como movimento de justiça global nas relações internacionais, como um ator não estatal? Quando ele atua, quando ele está lá, aglutinando grupos via internet, quando ele está presencialmente combatendo, questionando grandes cúpulas, grandes reuniões de cúpula, grandes conferências do FMI, Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, ou ainda quando ele está elaborando os seus próprios eventos para juntar ideias, para trocar ideias, para aproximar contribuições, ele gera influências no cenário internacional. Seja com os países se fechando com um grande aparato de segurança, que isso vem acontecendo nos últimos anos, excluindo completamente as demandas da sociedade civil, seja participando, como o professor Gustavo colocou ontem, efetivamente atuando e gerando influência na elaboração de documentos e na discussão de temas. Então, é um movimento, é um ator não hegemônico, que desempenha funções não hegemônicas, funções de questionamento. E aqui, eu deixo as minhas considerações finais. Eu vou ler a parte que está em negrito, tá? Porque é realmente a parte que me encanta. Ainda que muitas vezes não altere o resultado final, porque muitas vezes ele se contrapõe e luta e resiste, mas não altera o resultado final, tem seu lugar de ação efetivamente preenchido, seja dentro das instituições ou não, confirmando a necessária e inspiradora ideia de que o sistema vigente não segue sem oposição. Muito obrigada, eu encerro aqui a minha fala, estou à disposição ao longo do dia para conversas, esclarecimentos, críticas. Muito obrigada. Agradecer a fala da professora Márcia por abrir para debates, também da professora Palmateia, após a fala do professor Cláudio. Já de antemão posso passar a palavra para o professor Cláudio para que ele também possa dar seguimento à sua exposição. Agradecendo. Obrigado, professor.
Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom, até poucos minutos eu estava com uma cola aqui, porque eu passei a noite viajando. Durante 3 horas eu fiz uma reflexão sobre a construção do conceito, desenvolvimentismo para desenvolvimento. Mas, pela apresentação da colega, eu vou me atrever a falar sobre desenvolvimento e levar a teoria do ator rede para poder fazer uma reflexão com a questão da rede do Castro que a colega falou aqui. E num outro momento, talvez no debate, eu falo da questão do desenvolvimentismo, de algumas teorias, de algumas leituras que eu tenho realizado, que dá uma interpretação do processo político, do deslocamento do poder na América Latina, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje. É interessante também. Caso a gente não tenha momento para falar sobre a questão da América Latina, eu posso disponibilizar o texto, né? Eu passo para a professora Odete, para a professora Giovanni, para deixar lá no site do grupo de pesquisa, né, para fins de leituras. É bem interessante, né? Inspirado num artigo que esse ano foi o melhor artigo científico de economia no Brasil, né, de um ex-professor meu lá da URGS. Bom, então, o primeiro Congresso de Relações Internacionais, Direito e Poder. O meu título aqui é Perspectivas das Relações Internacionais e o Desenvolvimento Regional. Vou falar um pouco de relação internacional, mas principalmente globalização e o posicionamento estratégico, nosso posicionamento como atores, como sociedade, nesse sistema global. Ou seja, nós temos que nos manifestar e exercer nossa capacidade de agência, de agir. Um contexto global. Alguns slides eu vou ler, porque não tem como ler, porque em função da própria complexidade que tem por trás, eu prefiro dar uma leitura, né? Depois nas discussões eu posso dar outro esclarecimento. Então, durante a Guerra Fria, o mundo vivia diante de uma ordem internacional tendendo à estabilidade, e essencialmente voltado ao equilíbrio do sistema. Um sistema polarizado por 2 potências e que levou a uma guerra devido à adoção de uma política defensiva por ambas as partes, tal como uma política de contemporização e respeito entre si e de suas respectivas zonas de influência, sobretudo na tentativa de restaurar e preservar o equilíbrio entre as 2 potências. Obviamente estou falando da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria não desencadeou uma nova ordem internacional, mas uma nova estabilidade sistêmica, ainda não consolidada, cuja característica principal é a despolarização. Aí eu lembro da teoria da comparação, da cooperação, que a colega recentemente comentou no início da fala dela, que nos remete a Maquiavel, certo? Na iminência da presença bélica, e não tem como ignorar a tríade Estados Unidos, Japão e Europa, certo? Como países imperialistas, que simples pela posição, pela influência deles, leva o sistema a um contexto de teoria de cooperação, onde tem coalizões, onde o mundo se organiza em blocos. É melhor cooperar do que afrontar. Com o fim do automatismo da definição da estabilidade e da ameaça à paz, na iminência do conflito internacional, formam-se coalizões, sendo que as coalizões formadas no início de um conflito não são necessariamente as mesmas que se mantêm no fim, uma questão política. Em tal contexto, observa-se que, por exemplo, conflitos que possam afetar a estabilidade e pôr em risco a paz internacional não são automaticamente limitados pela intervenção das superpotências, podendo perpetuarem-se ou mesmo agravar seus efeitos desestabilizadores. Sendo assim, os limites da autonomia se ampliaram e, consequentemente, tem-se um mundo
menos estável e menos previsível. Um desafio para o exercício da política externa. Conforme Albuquerque apresenta duas hipóteses para a nova configuração do poder mundial. Entretanto, nesta minha fala aqui, apresenta-se uma perspectiva mais geral e linear para fins de contextualizações. A primeira, a presença de um colegiado de potências formado por um conjunto de países que manteriam o equilíbrio respeitando suas respectivas áreas de influência, podendo haver a coexistência desde que em equilíbrio de várias potências numa mesma região. A segunda, a hipótese de uma hegemonia dissociada cuja ordem mundial se caracteriza pela liderança dos Estados Unidos por sua supremacia militar, mas não por uma supremacia incontestável no plano econômico, sendo que as demais potências se disporiam em três dimensões, sobretudo do comércio, da política e da defesa, em diversos graus de cooperação, rivalidade e confrontação com os Estados Unidos e entre si. Um dos principais processos atuando na configuração das relações internacionais, a transnacionalização, provoca o aparecimento simultâneo de novos atores, de novas questões e estratégias de atuação nas quais esses novos atores, juntamente com os já existentes, se organizam ou desorganizam-se. Esses atores são os atores estatais e não estatais, inclusive o terrorismo. Tais novos atores são novos estados que resultaram do desmembramento do Império Soviético e de estados do Terceiro Mundo, que expandiram indevidamente, prevalecendo-se dos impasses da Guerra Fria.